Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O Brasil, ao lado de China, Índia e Estados Unidos, é um dos 4 maiores produtores de alimento do mundo. Em 2021, o Brasil registrou marcos importantes no agro. Foi o maior exportador mundial de soja, de açúcar, de carne bovina e o 3º maior produtor de milho e de feijão. Mas para que possamos ter essa alta produtividade, precisamos de fertilizantes. E apesar de sermos o 4º maior consumidor de fertilizantes do mundo, o Brasil depende de importação para se abastecer. Atualmente, as compras externas representam mais de 80% do total de fertilizantes utilizados no país. Eu sou William França e é sobre o projeto que institui um programa baseado em incentivos fiscais para estimular a produção nacional de fertilizantes, que eu converso agora com o relator do projeto, o deputado Nery Geller, que representa o estado de Mato Grosso pelo PP. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Boa tarde a todos. Primeiro, William, é uma satisfação estar aqui no Palavra Aberta, conversando com a sociedade brasileira, tratando de um tema tão importante como esse, porque fertilizante ele envolve toda a produção e, com isso, envolve a geração de emprego, renda, mas principalmente a segurança alimentar pelo mundo afora. Muito bem. Deputado, o senhor foi relator desse projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O seu relatório está pronto para ser apreciado? Como é que está lá na comissão? Essa matéria é uma matéria que está tramitando e eu sou vice-presidente também da Frente Parlamentar da Agropecuária. Só para você ter uma ideia, William, e ao telespectador que está nos acompanhando, no ano passado, nós pagamos o fertilizante, que é o potássio, é o principal ingrediente do fertilizante, é nitrogênio, é fósforo e potássio. O potássio passou de $300 para $1.100 esse ano, quer dizer, quase quadruplicando. E por que se deve esse aumento? Porque o principal fornecedor nosso é a Rússia. E com a guerra na Rússia, estourou lá em cima. E qual é a nossa preocupação? É começar a se movimentar, porque quando aumenta o custo de produção, você começa a não ser competitivo no mercado interno e no mercado externo, inclusive para levar parte da nossa commodity para o mercado internacional. Isso nem sempre quer dizer que nós estamos levando comida para fora. Às vezes, no processamento, por exemplo, da soja, nós extraímos o farelo, que vai para ração animal, que gera a carne para a sociedade brasileira, e o excedente vai para fora e gera o óleo também. E esse óleo não é consumido tudo aqui dentro, então nós mandamos para fora. E o fertilizante é o principal ingrediente hoje. E o Brasil tem um potencial muito grande, só que de produção, tanto de nitrogenado quanto de potássio. Mas nós precisamos políticas específicas para isso, como no projeto trata da questão tributária, de incentivos tributários, trata também de estimular a indústria através de linhas de crédito, trata também de legislações como licenciamento ambiental, que está tramitando no Senado Federal. Nós votamos aqui na Câmara esse ano, que é uma matéria extremamente importante, porque ela dá ao órgão licenciador o sim e o não. Então, é uma matéria importante e ela está tramitando, e nós queremos crer que talvez ainda se vote esse ano. Mas, na pior das hipóteses, fica na pauta para que a gente possa votar no ano que vem e, com isso, ajudar a economia do Brasil e, principalmente, ajudar a movimentar essa cadeia para produzir alimento e matar a fome de tantos e tantos brasileiros e de tantos seres humanos pelo mundo afora, que nós temos a responsabilidade de ajudar a produzir e matar a fome dessas pessoas. É um dos projetos prioritários do novo governo, né? Tem se falado na produção de alimentos. E para isso a gente precisa ter os insumos e ter toda essa estrutura. Não tenha dúvida, como você falou no início aqui, o Brasil é muito dependente de matéria-prima para a produção. Seja de fertilizantes, que é o assunto que nós estamos tratando, ela envolve a questão do potássio, a questão dos nitrogenados. Ficou um pouquinho mais agravado, deputado, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é isso? São dois fatores. Potássio, principalmente por causa da guerra. Realmente aumentou muito, mas o nitrogenado também aumentou muito, e o fósforo, porque as importações são em dólar. Com o aumento do dólar, automaticamente nós ficamos dependendo do mercado internacional, quando nós poderíamos produzir aqui no Brasil. Logicamente, isso é potássio. A Petrobras pode, através do gás, gerar o nitrogenado, que é a ureia, sulfato de amônio, que nós também somos dependentes de países como o Irã, que tem conflitos também. Uma hora você consegue comprar barato, outra hora vai lá em cima.
Quer dizer, se nós conseguirmos produzir, que nós temos potencial para isso, mesmo que num primeiro momento o governo estenda a mão e cria políticas estratégicas que pode parecer, num primeiro momento, renúncia fiscal, na verdade são programas estratégicos que logo ali na frente vão trazer um grande benefício porque se torna autossustentável. E nós podemos nos tornar, tanto no potássio quanto no nitrogenado. Muito bem. Deputado, o seu projeto cria o que se chamou de Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, do Profert. Mas ele não trata só desses, vamos assim dizer, desses fertilizantes normais ou comuns. Ele trata de uma nova tecnologia que vem por aí, que é o chamado biofertilizante. O senhor poderia explicar o que é que está sendo previsto? Na verdade, o bioinsumo, biofertilizante, biodefensivo, são tecnologias que estão no mercado hoje, que te proporcionam uma flexibilização muito fácil e é muito benéfico, inclusive do ponto de vista ambiental e da saúde humana, porque são biológicos que são produzidos em algas marinhas, por exemplo, se produz potássio. Então, essa também é uma regulamentação que precisa acontecer. Isso está tudo nesse bojo desse projeto, que vai beneficiar muito a produção em jazidas de potássio, em produção através de gás, principalmente de petróleo, pela Petrobras, e os bioinsumos que são extraordinários, do ponto de vista da redução de custo, de alternativas para buscar essa biotecnologia que tanto beneficia. E o Brasil é um país rico nesses bioinsumos? Em todos os aspectos. O Brasil, na verdade, é um gigante. O que trava muito, e eu posso afirmar isso categoricamente, é exatamente a burocracia. Eu falo disso desse programa de fertilizantes, mas eu falo isso da modernização da legislação do defensivo agrícola, que nós votamos aqui na Câmara, eu falo do licenciamento ambiental, eu falo do autocontrole, que flexibiliza para que a gente possa internamente produzir com mais rapidez. Só para você ter uma ideia, na modernização do defensivo agrícola, tem, às vezes, produtos que ficam na fila para ser liberado, às vezes, até 8 anos. Por quê? Porque não é integrado. Aos moldes da Austrália, por exemplo, a liberação da Anvisa, do IBAMA e da Agricultura, elas são integradas, um mesmo comando. Se você tem que aprovar o mesmo projeto nos 3 órgãos, acaba, às vezes, demorando até 7, 8 anos. Isso acaba deixando genéricos que estariam na linha para ser liberado, reduzir o custo em, às vezes, até 80%, movimentar a indústria brasileira e assim a gente fica dependente em 80% do defensivo agrícola da importação da China, quando nós poderíamos aí estar produzindo 60%, 70%, reduzindo o custo, ajudando na geração de emprego e renda, e essa legislação que precisa avançar. O que nós precisamos efetivamente, William, fazer é sair um pouco do debate ideológico, do ranço e das brigas políticas, para de forma articulada avançar nas pautas do Congresso Nacional para viabilizar quem quer produzir com sustentabilidade, quem quer produzir com respeito ao meio ambiente, para quem quer produzir com segurança, inclusive nos exames toxicológicos, que é a saúde pública, a gente liberar para gerar emprego, gerar renda. No Brasil um gigante. E gerar alimento. E gerar alimento, o que é mais nobre, né? O que é mais importante para qualquer ser humano, primeira coisa é a alimentação, porque através para você ter saúde, você tem que estar bem alimentado. Isso. E o Brasil tem esse potencial e nós estamos caminhando nessa linha. O senhor falou tangencialmente aí das questões dos cuidados ambientais. Hoje, cada vez mais esse cuidado com o meio ambiente, com o clima, é o assunto do momento, né? Então, essa legislação também prevê esse regramento dentro desse novo arcabouço, porque os países consumidores estão olhando muito aos produtores e com a lupa em cima, né? Não tenha dúvida, William, só para você ter uma ideia, na questão dos fertilizantes, por exemplo, se você aprovar bioinsumos, você está deixando de buscar fertilizante lá no subsolo, você está criando formas que o próprio meio ambiente movimenta. Você tira as algas, por exemplo, para potássio do mar, né, ajudando na limpeza, e você gera benefícios econômicos e sustentáveis. Quando eu estou falando da modernização da lei do defensivo agrícola, saindo um pouco da nossa pauta, mas que ela se conversa, que ela se converge, você aprova os
defensivos, você está tirando agroquímicos do uso e está trazendo os biológicos, que é o que é o mundo. Os orgânicos que a agricultura familiar faz, eles estão começando a migrar para a agricultura em escala. Pode reduzir em até 70% o custo de produção e, do ponto de vista da sustentabilidade, muito mais. Eu sou agricultor, sou líder classista, sou vice-presidente da Frente Parlamentar, mas o William não tem mais espaço para você degradar o meio ambiente para produzir. Se nós queremos ganhar dinheiro, inclusive enquanto setor agrícola, nós precisamos trabalhar rigorosamente dentro da lei. Não tem mais espaço para você fazer devastação na Amazônia. O que nós podemos avançar na produção é incorporando pastagens degradadas, ajudando o meio ambiente, criando soluções, inclusive, para vender a captação de carbono que você traz da atmosfera, tirando a responsabilidade da indústria, puxando isso um pouco para nós na fixação do carbono, e é exatamente essa narrativa que nós precisamos construir. A agricultura mais ajuda do que atrapalha. Ela ajuda, inclusive, gerando carbono positivo, em vez de ser negativo, que, inclusive, no mercado muito próximo, no futuro, nós vamos estar comercializando e vendendo esse nosso ativo, porque o Brasil é um gigante na produção e é um gigante na sustentabilidade. Basta que nós, aqui do Congresso Nacional e também as Assembleias Legislativas, criem, e os governos criem um mecanismo para trabalhar nessa linha. Não tenho dúvida que o Brasil vai avançar e, principalmente, William, deixar um pouco de lado as brigas políticas, as questões ideológicas e a gente ser pragmático. Agricultura e meio ambiente precisam caminhar junto. Deputado Nery Geller, esse assunto é rico, rende mais conversas, mas nosso tempo está esgotando. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu te agradeço, William, agradeço aos que estão nos acompanhando, um grande abraço e Feliz Natal, próspero Ano Novo, que 2023 seja repleto de felicidades. Muito bem. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 3.507 de 2021, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse nosso portal na internet, câmara.leg.br. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.